Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. Daniel 1. Abriu? Daniel 1, Daniel 1, no versículo 8. Diz assim, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Aí você vai lá no versículo 17, diz assim: a estes quatro, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que o nome deles, esse é o nome babilônico deles, o nome deles era Ananias, Misael e Azarias, então os quatro, eles junto com Daniel. A esses quatro, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Aí depois fala, o rei, no versículo 20, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos encantadores de todo o reino. Ontem eu estava meditando um pouquinho nessa palavra. Daniel, ele estava ali, ele foi levado cativo junto com alguns príncipes e pessoas nobres, né, que Nabucodonosor levou, e cativo de Jerusalém, e ele pediu que separassem alguns nobres e alguns príncipes para que estivessem servindo a ele no palácio. E ele mandou que essas pessoas fossem preparadas durante 3 anos. Elas iam ficar estudando e se preparando, e elas iam comer da mesma comida que o rei comia. A mesa que era servida por rei era servida para eles. E o interessante é que Daniel, ele decidiu, ele propôs no seu coração, em algumas versões fala. Então ele optou por não se contaminar com a comida do rei. Com essa decisão, não que era errado comer, para eles até era, porque tinha muita coisa ali que o judeu não comia, né? Então o que eu quero trazer hoje para vocês não é acerca do que comer ou do que beber. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje acerca das nossas decisões. Muitas vezes nós decidimos fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa, ou melhor dizendo, né? Porque a gente quer ter mais tempo com Deus. Daniel, ele se absteve desse tipo de alimento por 3 anos. A gente não sabe dizer se ele continuou com essa mesma alimentação, não sei dizer. Mas ele, por 3 anos, nesse tempo de preparação, ele e os outros 3 que caminhavam junto com ele, decidiram não se contaminar com essas comidas. Decidiram se abster dessa comida. E isso fez com que Deus se agradasse. Isso fez com que Deus olhasse para Daniel de uma forma assim, uau, esse aí gosta de estar mais tempo comigo, esse aí gosta de se dedicar mais, esse aí tem temor, esse aí tem... Deus olhou para Daniel, não que ele não olhe para as outras pessoas, mas quando você, por exemplo, eu tenho falado aqui nos outros, a gente sempre fala aqui no canal sobre você ter esse tempo de qualidade com Deus, sobre você buscar ao Senhor. Eu falei um dia desse, uns vídeos atrás, sobre você aproveitar a sua madrugada para buscar ao Senhor. Você acha que Deus olha para você? Ele não vai te amar mais ou menos por isso, porque Deus, ele é amor. Então o amor dele não aumenta você fazendo ou deixando de fazer alguma coisa, não aumenta. Mas ele
vai parar assim. Por exemplo, de madrugada você está ali de joelho prostrado, você decidiu, assim como Daniel fez essa decisão, você decidiu tirar mais um tempo do seu dia para se dedicar ao Senhor. Você se decidiu separar, sair um pouquinho de frente do computador, sair um pouquinho de frente do celular, você decidiu sair um pouquinho de frente da televisão, você decidiu sair um pouquinho do tempo dessas coisas que tiram você do foco. Não que sejam ruins, mas em excesso é ruim, né? Tudo em excesso é ruim. Então você decidiu se abster 1 ou 2 horas ou 3 horas do seu dia, o tempo que você tiver disponível, né, que você puder fazer isso, você decidiu dedicar esse tempo ao quê? A aprender do Senhor, a estudar a palavra, a ler um bom livro e entender mais as coisas que Deus tem, o que Deus quer falar com você. Então você decidiu separar um tempo maior do seu dia para estar com o Senhor. Você decidiu deixar de fazer algumas coisas para poder estar mais com o Senhor. Você decidiu. Quais são as suas decisões? O que você tem decidido no seu dia a dia? As suas decisões, elas vão lá na frente ter um resultado. Hoje você de repente não está vendo o resultado, mas a sua decisão de hoje, você vai ver o resultado amanhã. Você vai ter esse resultado amanhã de uma decisão que você tomou de se abster, de deixar algumas coisas para ter esse tempo maior com o Senhor. Por quê? Quando Daniel decidiu isso, o Senhor, se você for lendo o texto todinho, Deus, quando Daniel decidiu, ele foi falar com o chefe dos eunucos que ele tinha vontade de fazer isso, que ele queria fazer isso. E Deus tem uma versão, que essa daqui é na NVI, tem uma versão que fala que Deus fez com que o chefe dos eunucos achasse graça em Daniel. Então foi o Senhor. A partir do momento que Daniel decidiu por alguma coisa que ia contaminar ele decidiu que não iria fazer aquilo, Deus já foi lá na frente e já tocou no coração do chefe dos eunucos para que ele olhasse Daniel e aceitasse aquilo que Daniel iria propor para ele. Então, assim, ele teve um pouco de medo, assim diz a palavra, o chefe do eunuco teve um pouco de medo, aí Daniel falou, testa por 10 dias. Se você vê que eu e os outros 3, que a gente está mais magro do que os outros que vão estar comendo a comida do rei, aí você decide o que você quer fazer. E ele testou e durante os 10 dias nenhum deles perdeu peso, nenhum deles. E eles só comiam legumes e água. Essa era a alimentação de Daniel por 3 anos. Então ele decidiu se abster das iguarias do rei. Ele decidiu para poder se consagrar mais ao Senhor. Então, assim, não estou falando sobre comida aqui, você está me entendendo? Eu estou falando sobre decisões. Você decide algumas coisas hoje para estar mais perto de Deus, para buscar mais o Senhor. Alguma coisa que você vai deixar de fazer para ter uma vida em santidade, né? Alguma coisa que tem sido ruim, você vai deixar as coisas ruins. Isso é com certeza. Mas quando você decide deixar uma coisa que não era ruim, uma coisa que, né, até era boa, mas era uma coisa que estava roubando o seu tempo, por exemplo, a gente está falando hoje aqui de tempo, então você decide, na hora do seu almoço, no serviço, você decide não ficar ali na frente do celular, logo depois que você termina de almoçar, você decide não ficar ali no seu celular, olhando tudo, não sei o que, você decide dedicar aquele momentozinho, após o seu almoço, a oração, a busca, a ler a palavra de Deus. Então olha só, são alguns minutinhos que você tem depois do seu almoço, que você às vezes vai para um celular e fica ali olhando as suas redes sociais, e você decide deixar aquilo, porque você quer ter o quê? Um tempo maior com o Senhor. Então o que eu quero falar com você hoje é sobre as suas decisões. Decida
estar mais perto do Senhor. Decida hoje buscar mais ao Senhor. A sua decisão hoje, você vai ver os resultados lá na frente. Amém? Deus te abençoe.